Seguiam-se-lhes Alexandre Rato e Frederico Viegas. Mais atrás vinham os restantes 9 pilotos do total de 15 que participaram nesta prova. Tal como já tinha acontecido na primeira corrida deste campeonato, o grupo que liderava já tinha, ainda no decorrer da primeira volta, algum avanço em relação aos outros concorrentes. E de entre os que de mais de perto perseguiam os primeiros, somente Carlos Borges parecia poder aproximar-se dos lugares cimeiros da classificação. No final da primeira das 15 voltas ao Autódromo do Estoril, Manuel Gião comandava. Carlos Azevedo era segundo, Paulo Longo o terceiro. Rosário Sotomayor e Alexandre Rato ocupavam, respectivamente, o quarto e quinto lugares. À primeira passagem pela reta da meta, nada se tinha alterado. Mas, na travagem para a curva 1, Carlos Azevedo tentou ultrapassar Manuel Gião. Este defendeu muito bem o seu primeiro lugar e Azevedo não foi capaz de bater o seu adversário. Se em relação aos dois primeiros lugares estava já tudo definido, o mesmo não se podia dizer das posições imediatamente a seguir. Paulo Longo era o terceiro classificado, enquanto que Rosário Sotomayor, Alexandre Rato e Carlos Borges lutavam pelo quarto lugar. Na quarta volta, Alexandre Rato surgia à frente da sua colega de equipa, mas esta não se deixou intimidar e logo a seguir recuperou 2 posições, já que ultrapassou Rato e também Paulo Longo, que entretanto caiu para o 7º posto. Quem beneficiou de todas estas trocas foi Carlos Borges, que acabou por alcançar a 4ª posição. Manuel Gião e Carlos Azevedo continuavam na frente e rodavam ambos no mesmo segundo. À quinta volta, os dois primeiros já tinham alguma vantagem sobre os pilotos que os perseguiam. E no final da reta da meta, Carlos Borges e Rosário Sotomayor surgiam lado a lado, mas a concorrente do Swift conseguiu manter o terceiro lugar. No entanto, não foi por muito tempo, já que pouco depois era ultrapassada pelo seu adversário e caía para a 4ª posição. Seguiam-se-lhes Alexandre Rato e Frederico Viegas. Por esta altura, Paulo Longo começava a recuperar alguns lugares. Primeiro, ultrapassou Frederico Viegas. Depois, foi a vez de passar Rosário Sotomayor e Alexandre Rato. E à 9ª volta, Paulo Longo foi mais rápido que Carlos Borges e regressou à 3ª posição. E assim, quando estava cumprida a metade da prova, as classificações dos 3 primeiros eram iguais àquelas que se registavam no início da corrida. Carlos Borges era então 4º classificado, enquanto que Rosário Sotomayor se atrasara muito devido a um ligeiro despiste na curva da orelha. Quando faltavam apenas 2 voltas, houve nova alteração em relação ao 4º lugar, sem dúvida que o mais concorrido de toda esta prova. Carlos Borges despista-se nos S's e, com a consequente saída de pista, perde várias posições, caindo para o 7º posto. Assim, Alexandre Rato passa a ser 4º e Frederico Viegas o 5º. Rosário Sotomayor termina na 6ª posição. Neste grupo de pilotos incluíam-se aqueles que normalmente contribuem para a animação das provas de Fórmula 4, onde continua a haver grandes diferenças de andamento entre os que lideram e os restantes que participam nestas corridas. No final, a vitória foi para Manuel Gião. Correu muito bem, de princípio o Carlos Azevedo estava muito perto de mim e eu, da primeira à última volta, comecei a puxar o máximo para o meu carro. Então, a partir do momento que eu consegui ganhar um bocadinho de distância, tentei ser consistente até ao final e foi bom, fiquei em primeiro. Classificação final. Em primeiro lugar, Manuel Gião. Segundo, Carlos Azevedo. E terceiro, Paulo Longo. Alexandre Rato foi 4º e Frederico Viegas o 5º. A volta mais rápida foi para Carlos Azevedo. Com a presença dos pilotos que disputam o campeonato espanhol desta modalidade, a lista de inscritos para esta corrida do Nacional de Fórmula 4 era bastante mais vasta do que é habitual. E ao contrário do que acontecia no ano passado, desta vez, na primeira fila da grelha de partida, estavam 2 portugueses, Manuel Gião e Carlos Azevedo. Nos treinos, Gião foi 1 segundo mais rápido do que Azevedo, superiorizando-se claramente a todos os outros concorrentes. Mas a quando da largada, os 2 pilotos nacionais deixaram-se bater pelo espanhol Ángel Burganho. Saído da segunda fila, ultrapassou os 2 primeiros e assumiu o comando da corrida. Carlos Azevedo também passou para a frente de Manuel Gião, que assim perdeu 2 lugares logo nos primeiros metros da prova. Ángel Burganho, apesar de liderar, não conseguiu distanciar-se dos portugueses. Carlos Azevedo rodava muito próximo do piloto espanhol e no final da reta da meta conseguiu ultrapassá-lo, pelo que à segunda volta já era Azevedo quem surgia no primeiro lugar. Manuel Gião era ainda o terceiro classificado. Mas na volta seguinte, repetindo a manobra efetuada pelo seu compatriota, também ele passou Burganho, que caiu para a terceira posição. À quarta volta deu-se o caso da corrida que dividiu opiniões, mas que acabou por não ter qualquer desenvolvimento para além daquele que a prova ditou. Manuel Gião surgiu no comando depois de ter ultrapassado Carlos Azevedo, quando este foi obrigado a travar na reta da meta para evitar bater num cão que resolveu atravessar a pista.
Azevedo afirmou mais tarde que foi ultrapassado quando os comissários agitavam as bandeiras amarelas, o que implicaria a desclassificação imediata do seu adversário. Mas Gião alegou que não viu quaisquer bandeiras. Se de facto assim foi, então a decisão de manter a classificação final é a mais correta. Mas se não, pergunta-se, será que só Carlos Azevedo viu as famigeradas bandeiras? Entretanto, a corrida continuou. Ángel Burganho manteve-se no terceiro posto, longe de toda esta confusão. Paulo Longo era o sexto classificado e Rosário Sotomayor ficava pelo caminho, à quarta volta, quando o motor do seu monolugar se foi abaixo, recusando-se a colaborar e obrigando-a ao abandono. Pedro Vaquinhas e Frederico Viegas lutavam pela conquista do oitavo lugar da geral e quarto de entre os portugueses. Mais à frente, Burganho era ainda terceiro, com Miguel Castro no seu encalço. Paulo Longo já estava na quinta posição. E era este lote de pilotos que conferia alguma animação à corrida, já que pouco depois Miguel Castro passou Burganho, ascendendo ao último lugar do pódio. Na 11ª volta, também Paulo Longo ultrapassou o espanhol e passou a ser quarto classificado. Manuel Gião encaminhava-se para aquela que foi a sua terceira vitória consecutiva desta época. Carlos Azevedo terminou no segundo lugar, seguido por Miguel Castro, o melhor de entre os concorrentes espanhóis. Paulo Longo foi o quarto classificado no final das 14 voltas ao circuito do Estoril. Esta corrida foi muito idêntica à última. Do princípio eu trazei um bocado no arranque, mas depois consegui passar um espanhol e a seguir passei o Carlos Azevedo e depois foi controlar a minha corrida até ao final. O Carlos pensa que passaste com as bandeiras amarelas? Não sei, eu no momento, quando pus ao princípio da reta, pus-me ao lado dele, não sei, e fui até lá embaixo, não vi bandeiras amarelas, e depois foi discutir a travagem, eu fiquei à frente na travagem, não vi bandeiras amarelas. O Manel vinha atrás de mim, vinha numa tentativa de ultrapassagem, eu vi as bandeiras amarelas e um cão no meio da pista, e obviamente tiro o pé, não sei qual é a reação que o cão vai ter. Nessa altura o Manel passa, não sei se vinha 1 metro à minha frente, se vinha meio metro atrás de mim, se vinha meio metro à minha frente, não sei. Sei que foi nessa altura, entre bandeiras amarelas, que o Manel me passa. Classificação final da terceira prova do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4. Em primeiro lugar, Manuel Gião. Segundo, Carlos Azevedo. Terceiro, Miguel Castro. Paulo Longo foi quarto e Ángel Burganho o quinto. A volta mais rápida foi para Carlos Azevedo. Carlos Azevedo foi o mais rápido nos treinos cronometrados para a corrida do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4. A seu lado, na primeira fila da grelha de partida, estava Manuel Gião. A quando da largada, Carlos Azevedo é o primeiro a arrancar, assegurando o comando da prova. Seguem-se-lhe Manuel Gião e um grupo de 3 pilotos espanhóis liderados por Miguel Castro. A exemplo do que já tinha acontecido anteriormente, esta prova da Fórmula 4 contou com a presença de alguns concorrentes que participam no Campeonato Espanhol da modalidade. Com Carlos Azevedo a liderar e Manuel Gião na segunda posição, os pilotos preparavam-se para iniciar a segunda volta. É-lhes então mostrada a bandeira vermelha e a corrida é interrompida. Esta paragem ficou a dever-se a um acidente à entrada para a reta da meta que envolveu 3 pilotos, Alexandre Rato, Carlos Borges e Pedro Calha, cujos monolugares ficaram bastante danificados. Dada a segunda e definitiva partida, Carlos Azevedo atrasa-se muito e perde vários lugares. Manuel Gião passa para o comando, seguido por Miguel Castro. Só que no final da reta da meta, o espanhol ultrapassa Gião, arrebatando-lhe o primeiro lugar. Assim, e durante as 2 primeiras voltas, Miguel Castro comandou a corrida de Fórmula 4. Manuel Gião manteve-se no segundo lugar, sempre muito próximo do seu adversário, enquanto que Ángel Burganho ocupava a terceira posição. Mais uma passagem pela reta da meta, com os 2 primeiros classificados a lutarem pela liderança e com Manuel Gião a conseguir ultrapassar Miguel Castro. Carlos Azevedo, que entretanto já recuperara até ao terceiro posto, tenta também a sua sorte, mas o espanhol defendeu-se muito bem. Logo a seguir já era outra vez Miguel Castro quem surgia no comando. Ángel Burganho já era novamente terceiro e tentava destornar Manuel Gião. No entanto, o piloto nacional não se deixou intimidar e recuperou a segunda posição. Carlos Azevedo continuava à espera da melhor oportunidade para subir a alguns lugares. Azevedo e Burganho lutavam pelo terceiro posto, mas a vantagem continuava a pertencer ao espanhol.
No final da reta de meta, os três primeiros vinham lado a lado e Azevedo já fazia parte deste lote depois de ter ultrapassado Ángel Burganho. Miguel Castro continuava a liderar a corrida. A luta pela segunda posição, agora entre Manuel Gião e Carlos Azevedo, viria a ser favorável a Azevedo, que consegue ultrapassar o seu adversário. Assim, com metade da corrida já cumprida, o primeiro lugar pertencia a Miguel Castro e Carlos Azevedo era segundo, depois de ter recuperado várias posições ao longo de toda a prova. Mas o piloto nacional não se ficou por aí. À oitava volta, é Azevedo quem surge no comando. Miguel Castro perdera a liderança na travagem para a primeira curva do circuito. E Carlos Azevedo já conseguira distanciar-se do espanhol, aumentando a vantagem que detinha sobre o seu adversário. Entretanto, Manuel Gião, com problemas no motor do seu monolugar, viria a desistir e Pedro Vaquinhas ascendeu ao segundo lugar de entre os portugueses, seguido por Paulo Longo e Frederico Viegas. Lá na frente, Carlos Azevedo, depois de ter obtido a pole position e de ter efetuado a volta mais rápida ao circuito do Estoril, encaminhava-se para a vitória na quarta prova a contar para o Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4. Foi super difícil, eu fiz um bom arranque no princípio, antes da corrida ser interrompida, e consegui ganhar algum avanço. Depois da interrupção, arranquei pessimamente, meti terceira, marcha atrás, só depois da primeira, perdi 10 lugares pelo menos, e foi uma corrida de recuperação até chegar aos espanhóis e ao Manel. Aí a guerra era grande e tive muita dificuldade em os passar. Passei, fui-me embora, entretanto eles parece que bateram, desistiram, etc. Acabei por ganhar à vontade. Classificação final. Em primeiro lugar, Carlos Azevedo. Em segundo, Ángel Burganho. E em terceiro, Pedro Vaquinhas. Paulo Longo foi quarto e Henrique Gluckmann o quinto. A volta mais rápida foi para Carlos Azevedo. Na última prova do Campeonato Nacional Galp de Fórmula 4, Carlos Azevedo obteve a pole position, batendo por mais de um segundo o tempo alcançado pelo seu principal adversário, Manuel Gião. A quando a largada, Azevedo foi o mais rápido. Manuel Gião seguiu de perto, enquanto que Rui Águas mantinha o terceiro lugar conquistado nos treinos. Rosário Sotomayor era a quarta classificada. Durante as duas primeiras voltas, Carlos Azevedo conseguiu manter o comando da prova com Manuel Gião no seu encalço. Mais atrás, Paulo Longo, Rosário Sotomayor e Pedro Vaquinhas lutavam pela quarta posição. Mas as atenções estavam centradas na disputa pelo primeiro lugar.